Olha só, o que a gente vai falar hoje? Aqui a gente já está, hoje é 4 de setembro de 2021. A gente já fez a introdução de algumas melgueiras no apiário. Tem algum dos apiários que já recebeu a segunda melgueira. Esse aqui está apenas na primeira ainda. Essa semana foi uma semana até chuvosa. Graças a Deus, uma chuva maravilhosa. Porque estava muito seca a nossa região. E precisa dessa chuva para poder liberar a florada. Então os botões estavam agarrados, travados. Agora com essa chuva, em breve muita flor. E agora já está começando a entrar bastante néctar. Já estava entrando em algumas regiões e outras agora está entrando em todas. Mas o que a gente queria falar em si, ó? Hoje eu queria falar disso aqui, ó. Esse é o assunto. Meia cera de lâmina alveolada ou uma cera inteira? O que é mais lucro? Por exemplo, se eu for analisar o custo que eu tenho para pôr essa lâmina de cera alveolada aqui, vai ser mínimo. Praticamente, ou eu vou dividir uma lâmina de cera alveolada da melgueira por 2 e vai dar para me andar o dobro das colmeias. Mas será que isso vale a pena? Essa é a forma correta de trabalhar? A gente vai abrir esse caixote aqui, eu vou falar mais um pouquinho disso aí. Olha só, esse caixote aqui, a gente fez a introdução dessas melgueiras aqui há poucos dias. Que a gente, desde o início de agosto, que a gente começou a fazer a introdução de melgueira. Só que umas recebeu melgueira no início, outras logo em seguida. Olha esse aqui, por exemplo, ó. Vamos ver esses quadros aqui, ó. Esse aqui, ó, já começou a entrar néctar nele. Esse aqui já está entrando néctar. Olha só. Esse aí também está entrando. Olha só que mel bonito que chegou aqui nesses quadros. Então, o que eu ia falar sobre isso aqui, ó? Vamos fazer duas comparações. Essa lâmina de cera aqui, quando elas começam a puxar ela, aí vem aquela pergunta: será que se eu pôr desse jeito, elas vão puxar, vai completar ela e vai fazer mel? Vai, essa é a questão. Pode ter certeza que vai fazer mel, isso vai dar mel, elas vão puxar a cera, vão completar. Se a gente não pôs essa pequena lâmina de cera, elas iam puxar, ia completar, beleza, até aí tudo bem. Mas aí que é o ponto em questão, que a gente quer citar isso aqui. Por exemplo, de média, a abelha precisa de consumir 8 kg de mel para puxar 1 kg de cera. Ou seja, que seria a cera de um caixote. Então, quando a gente faz igual nesses casos aqui, que a gente já tem cera puxada da safra anterior, olha só o resultado. Se está num período de florada, a gente coloca uma melgueira com os favos puxados igual aqui, é coisa de 3 dias a uma semana. Elas já lotam isso tudo. Por quê? Elas não precisam consumir mel para estar puxando os alvéolos. Essa é a diferença. Isso que eu estou falando de cera puxada. Cera que a gente centrifugou das colheitas anteriores. Olha só, olha que mel bonito que está aí, ó. Se eu tivesse introduzido nessa melgueira aqui as lâminas dessa forma aqui, ó, ainda não tinha nem uma gota de mel aqui ainda. Ia demorar muito, porque precisa trazer o néctar da natureza, transforma ele em mel. Elas vão ingerir esse mel mais pólen, vão consumir. Isso vai dar energia para as abelhas serígenas, dar segmento e puxar isso aqui, ó. Aí elas vão puxar essa cera todinha, aí que vai chegar o ponto delas produzir mel. Elas vão produzir? Produz, com certeza. Mas só que aí está o ponto em questão. Vão produzir uma pequena quantidade. Porque o mel que elas vão consumir para puxar essa cera para depois depositar,
elas já traz esse mel e já joga direto aqui, ó, que é o que eu mostrei agora. Olha só, eu mostrei o outro favo, esse aqui também tá, ó. Elas já trazem e já deposita direto aqui. Então, isso é o que vai fazer a diferença. Esse mel que a gente vai colher aqui é muito mais rápido, colhe muito mais mel, porque às vezes a gente, no intuito de economizar, faz isso aqui, ó, meia lâmina de cera. Isso aqui, o resultado é esse, a produção vai ser baixa. É lógico, a gente tem que reconhecer, e quem não tem condição de comprar cera alveolada, quem não tem um cilindro para alveolar a própria cera, está começando os seus primeiros caixotinhos, se não tiver condição de ter isso aqui, que seria a cera puxada, então vai nessa aqui. Tem que trabalhar com o que tem. Essa é a realidade do apicultor. Agora, se tiver condição de pôr cera alveolada, não deixa de pôr não, que se pôr, a colheita, se não pôr cera alveolada, a colheita é lá embaixo. Isso aí é uma realidade. Agora, se mesmo que não tenha o favo puxado, então coloca uma lâmina inteira de cera. Porque se colocar uma lâmina inteira, elas vão consumir um pouco de mel. É preciso para elas puxar. Mas aí vão consumir menos do que meia lâmina. Então tá aí, ó. Esse é o resultado, a dica que a gente queria passar. Porque se isso aqui, igual eu falei anterior, se fosse meia lâmina de cera, não tinha nenhuma gota de mel aqui ainda, elas iam demorar. Igual a gente passou agora, igual no início de setembro, veio uma chuva maravilhosa aí. E isso dentro de poucos dias vai vir muito néctar. Por quê? Tem muitas árvores que estão com os botões, abre e não abre. Estava esperando chuva, a chuva veio e o resultado tá aí, ó. Olha só, estão começando a trazer para esses aqui também, ó. Olha só, aí esse aqui, como é da safra anterior, então a gente trouxe todo puxado, é muito rápido, é só elas encherem. Elas encheu, tá aí o resultado. Já estão começando a armazenar esse néctar em todos aqui. E agora é só a gente aguardar. Por exemplo, essa daqui, com essa florada chegando aí, ó, estão armazenando um pouquinho em todas. Ó, aqui um pouquinho, ali também, ó. Então isso aí é o resultado da cera alveolada já puxada. No nosso caso aqui, já foi centrifugada e a gente veio e colocou ela aqui. Então por isso, assim, se a pessoa tiver condições, porque a gente tem que levar em conta também, o apicultor que está começando aí, que começa com dificuldade, não, quem começa e tem condições de comprar, então compra, beleza. Agora quem não tem condição de comprar, se vira com o que tem. Mas se tiver condição de comprar cera alveolada ou quem já tem o seu cilindro, a dica nossa é: não usa meia lâmina de cera. Por quê? A gente acha que está economizando para colher mel, mas na verdade vai deixar de colher mel. Porque aqui na nossa região mesmo, no Espírito Santo, região das montanhas do Caparaó, que aqui a gente está ao lado do Parque Nacional do Caparaó, esse lugar desse apiário aqui mesmo. Aqui já é as montanhas, ó, que liga no parque aí. Então assim, essa região nossa aqui, chegou o frio, encerramos a primeira colheita por causa do frio, passou o frio, agora iniciou a segunda colheita. Nós estamos no início de setembro, igual eu falei, 4 de setembro hoje. Nós temos setembro e outubro para colher mel. Passou outubro, acabou. Por quê? Novembro tem flor ou não tem flor? Tem flor em abundância, mas está chovendo. Dezembro tem flor em abundância? Tem, mas está chovendo. Então assim, se a gente não usar estratégia, a gente não colhe mel. Porque afinal a gente até faz uma pergunta: colher mel é a gente dar sorte, achou um lugar de muita flor, ou é estratégia? Eu digo que colher mel é estratégia. Porque se a gente não atentar a esses pequenos detalhes aqui, a gente não vai colher mel. Se a gente chega aqui, ó, do meado de agosto até início de setembro, o que vai acontecer? Quando sai o frio, a partir do mês de agosto, que o frio vai embora,
a gente começa a introduzir as melgueiras. Então é um período muito curto, porque se a gente for deixar elas puxar essas meia lâminas de cera, tanto no ninho quanto nas melgueiras, o dia que ela terminar e começar a trazer o melzinho, chegou a chuva. Então pra gente é estratégia. Se não tiver estratégia, não tem colheita de mel. Então agora a gente espera nesse período aí, desses 60 dias aí que agora tá pela frente, que é mês de setembro e outubro, a gente espera no mínimo 3 melgueiras em cada caixote desse, no mínimo. Então assim, por quê? A gente chegou iniciando essa safrazinha aqui com os enxame pronto. Os enxame pronto e já com cera puxada. Alguns a gente até introduz cera alveolada, mas elas vão trabalhar também. Então isso aí que vai desencadear uma produção de mel rápida. Porque se a gente pensar, não, eu vou continuar na meia lâmina, vai sair mais barato. As lâminas que eu gastaria para pôr em 10 caixotes eu coloco em 20. Mas a produção é lá embaixo. Então isso aí já é comprovado, a gente comprova esses resultados. Cera alveolada na melgueira, o resultado é grande. Agora, infelizmente, aquele que está começando não tem condição, põe o quadro puro lá, elas vão puxar nele. Se tiver condição de pôr uma lâmina de cera aqui no centro, se você não tiver com condição de comprar a sua cera, coloca 1 ou 2 quadros aqui no centro com cera alveolada, mas põe com cera inteira. Elas vão puxar esses quadros, e esses quadros que demanda pelo lado de lá e pelo lado de cá, se ele estiver dentro da medida padrão que a gente trabalha aqui, que é a medida Langstroth, que é a colmeia americana, elas vão puxar quadro por quadro aqui, ó, sem fazer bagunça e sem virar aquela bagunça de fava. Porque esses quadros do meio aqui, ó, a abelha sempre começa a trabalhar pelo meio. Então se você pôr 1 ou 2 aqui, elas vão começar a trabalhar eles e vão puxar a própria cera para cá. Porque a gente já fez isso para a gente fazer o teste para ver se fazia bagunça ou não. Elas não fazem bagunça, elas puxam correto. Então isso é para quem não tem condição de comprar cera alveolada. É melhor fazer isso do que deixar de colher mel. Você vai colher mel? Vai, mas uma quantia baixa. Agora quem tem condição de comprar a cera, compra, porque não é prejuízo. O resultado é certeiro, o resultado é fantástico. A gente mostra aqui, ó, na próxima semana que a gente vir fazer a revisão aqui, ó, provavelmente que essa colmeia deve estar lotada de mel, ou pelo menos 80% dela, para a gente estar introduzindo a segunda. A gente vai aguardar e vai ver o resultado aí. E a dica nossa de hoje é essa aí. Essa que eu falei anterior aqui mesmo, eu só falei no seguinte ponto: quem não tem condição de comprar cera alveolada. Às vezes o financeiro está difícil, está realmente precário e não tem condição e quer colher o seu melzinho, põe 2 no centro aqui, ó, que você vai ter um ganho assim, que elas vão puxar, você vai colher mel. Mas agora se você tiver condição de ter a cera alveolada, agora o resultado aí já é muito grande, aí é impressionante. Então a nossa dica está aí.